Olá, meus amores, estamos de volta, ainda em casa, aguardando aí dias melhores e tenho certeza que eles já estão chegando. Bom, iniciamos agora o nosso quarto bimestre. Estamos em sintaxe, começamos a sintaxe no terceiro bimestre. Nós vimos aí no terceiro bimestre os termos chamados de essenciais, que na verdade são dois, né? Sujeito e predicado. Então nós identificamos o sujeito, analisamos, classificamos. Vimos a predicação verbal, né? Verbo transitivo, direto, indireto, de ligação. Analisamos o predicado, classificamos o predicado, fechamos aí a primeira parte. Agora no quarto bimestre nós iniciamos aí com os termos integrantes e logo depois os acessórios. Bom, quando se fala em termos integrantes da oração, nós temos aí os chamados complementos verbais, objeto direto e indireto, complemento nominal e agente da passiva, que a gente já acabou falando quando nós vimos verbo lá no primeiro bimestre, aquela coisa de mudar de voz ativa para passiva, e aí eu ensinei como fazia isso e até falei sobre o agente da passiva, que é o ser que pratica a ação na voz passiva, já que o sujeito ele recebe a ação verbal. E, por fim, nós vamos falar dos termos chamados de acessórios. Aí nós temos o aposto, o vocativo, que fica ali à parte. Nós temos aí os adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. E hoje nós vamos ficar restritos a falar sobre os termos integrantes. Então vamos lá? Bom, gente, vamos começar então agora com os termos integrantes. Eu coloquei para vocês aqui, como eu sempre faço, um resuminho com exemplos. E a gente vai procurar ver isso aqui da melhor maneira possível, da maneira mais simplificada possível. Bom, lembrando que esse material eu já disponibilizei para vocês lá na plataforma, tá? Então, se alguém tiver dúvida e tudo mais, tem esse resuminho lá para vocês, como sempre, acompanhado de uma bateria de exercícios para a gente poder treinar isso aí. Bom, sintaxe, termos integrantes da oração, eu coloquei uma definição aqui breve. Os termos integrantes servem para complementar o sentido de certos verbos ou nomes. Queridos, lembrando que na língua portuguesa, quando o assunto é nome, nós temos aí substantivo, adjetivo, advérbios, tá? Então, quando a gente fala em nomes, né, na língua portuguesa, seja na sintaxe ou enfim, nós temos aí substantivos, adjetivos e advérbios. Bom, são os seguintes. Quais são eles? Como eu falei logo no início para vocês, quando o assunto é termos integrantes, são esses termos que vêm para complementar o sentido de verbos ou nomes, ou seja, ele já não tem mais aquela função essencial, mas sim de complemento. E aí eu dividi para vocês aqui quais são eles. Complementos verbais são os chamados objeto direto e indireto, que a gente na verdade já sabe o que é, mas eu vou dar um reforço aqui. Complemento nominal, a gente vai ver hoje o que é o complemento nominal, como é que ele funciona, tirar possíveis dúvidas. E agente da passiva, que nós também já falamos quando o assunto é verbo, primeiro bimestre, nós falamos de voz ativa, passiva, reflexiva, né? Reflexiva recíproca. E na passiva, quando eu tenho um sujeito sofrendo a ação verbal, se essa voz passiva ela for analítica, eu tenho às vezes ali um ser que pratica a ação verbal. E esse ser que pratica a ação, já que o sujeito está sofrendo, esse ser é chamado de agente da passiva. E hoje a gente vai falar muito sobre ele aqui. Bom, primeiro então, começando aqui, né, tirando as nossas dúvidas, complementos verbais. Então a gente vai começar falando de objeto direto e objeto indireto. Vamos lá? Primeiro, objeto direto. O que vem a ser o objeto direto? Como o nome já diz, objeto direto, ele vai estar ligado, é o termo que completa o sentido de um verbo chamado de transitivo direto. Eu coloquei aqui. Primeiro detalhe aí, o mais importante. Quando o objeto é direto, obviamente, ele vai estar ligado a um verbo transitivo direto, a preposição não é obrigatória. Por que eu estou usando essa explicação, né? Não é obrigatória. Por que eu estou falando desse jeito? Professora, você tinha falado que quando o verbo é transitivo direto, não tem preposição ligada ao seu complemento. Na verdade, não tem. Mas vocês vão ver que o objeto direto, que é o complemento desse tipo de verbo, chamado de transitivo direto, às vezes ele pode apresentar certas particularidades. E entre essas particularidades, a preposição ela pode aparecer. Mas aí lembrando, por isso aqui na sua definição, aparece dessa maneira, sem o auxílio de preposição obrigatória. Então ele não precisa aparecer com uma preposição, tá? O sentido desse verbo, transitivo direto, vai ser completado, né? Ele vai aparecer de maneira completa através de um objeto chamado direto, ou seja, sem o auxílio necessário da preposição. Mas foi o que eu falei agora,
A gente vai ver que tem casos aí em que essa preposição pode aparecer, mas ela não é obrigatória e nesses casos particulares ela acontece com uma finalidade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Bom, botei um exemplo para vocês aqui. Alguém criticou as novas medidas. Lembra que eu falei daquele macetinho de abrir a porta, né? Quando o verbo é transitivo, a gente pode abrir a porta para saber se ele é transitivo direto ou indireto. E aí eu faço aquele macete com vocês. Alguém criticou as novas medidas. Eu abro a porta. Gente, alguém criticou. Qual é a primeira pergunta que vocês me fazem? O quê? Ou então, quem? Pela lógica, quem critica, critica alguém ou alguma coisa. Reparem que quando eu pergunto o quê ou quem, quando eu obtenho a resposta, nessa resposta eu não tenho preposição, nem na pergunta nem na resposta. Eu até dei um macetinho, né? Perguntei o que ou quem, o verbo é transitivo direto. Automaticamente, o que completa o seu sentido é um objeto direto. Então eu tenho aqui as novas medidas como o seu complemento. Desculpa que aqui não veio destacada a palavra medidas, mas é isso tudo, tá, gente? As novas medidas, desculpa ali. O objeto direto é tudo isso aqui. Na hora de sublinhar, eu sublinhei só os novas aqui, né? Desculpa, mas é tudo isso. As novas medidas seriam o objeto direto, aquilo que completa o sentido do verbo criticar, tá bom? Então, objeto direto é o complemento que vem para completar o sentido de um verbo, é o elemento que vem para completar o sentido de um verbo chamado de transitivo direto, ou seja, que não necessita da preposição. Tá claro até aí, gente? Eu tô falando dessa maneira aí, né, de maneira mais dinâmica, porque nós já falamos sobre isso automaticamente quando o assunto foi verbo transitivo. Tá claro até aí, meus amores? Seguindo então. Bom, observação, eu sempre faço um OBSzinho, né, que seriam aqueles OBSs que nós colocaríamos lá na apostila, né, que geralmente eu falo com vocês e peço que vocês anotem nos resuminhos que vocês fazem na apostila e tudo mais. Bom, o objeto direto pode ser representado por pronomes oblíquos. Exemplo, o governo criou mais um imposto, tá? O verbo em questão é o verbo criar. Quem cria, cria alguma coisa. Eu abri a porta, criou. O quê? Quem? Então eu tenho ali um verbo transitivo direto, automaticamente o seu complemento, mais um imposto, é o chamado objeto direto. Legal. Só que se eu quiser, eu posso substituir esse objeto direto por um pronome oblíquo, que nesse caso aqui, ó, o governo criou o. A gente tem aquele macetinho, né, de como é que a gente faz para substituir um nome, um substantivo, por um pronome. Nós já vimos isso quando o assunto foi pronome, lá atrás, no primeiro ano. E aqui no caso, por questões de terminação do verbo, o pronome que faz a substituição é o. Então, na hora de fazer uma análise sintática, se eu verifico que o meu verbo é transitivo direto e que o seu complemento está representado por um pronome oblíquo, esse pronome oblíquo vai receber o nome de objeto direto. Tá claro isso para vocês, gente? É só verificar. Esse o, na verdade, ele está apenas substituindo a expressão, né, as palavras aqui, mais um imposto. Então, é como se fosse um substituto. Por esse motivo, ele aqui exerce a função que essas palavras exerceriam se aparecessem ali na oração. Então, nessa substituição, a classificação recai sobre o pronome substituto. Bom, queridos, continuando então, vamos agora para as particularidades do objeto direto. Viu que eu falei com vocês? O objeto direto, na verdade, ele é uma caixinha de surpresas, tá? Ele é um complemento verbal que não necessita do uso do auxílio da preposição para completar o sentido do verbo, ou seja, ele vai estar ligado a um verbo chamado transitivo direto, nós já vimos isso, e a preposição ela não se faz necessária para completar esse sentido. Então, é um complemento que não aparece com preposição geralmente, porque não é necessário que isso aconteça. Mas como eu falei para vocês, existem particularidades que merecem um destaque aí. E o objeto direto ele é uma caixinha de surpresas. Então, eu venho agora para as particularidades justamente do objeto direto. Vamos lá? Primeira, o objeto direto pode aparecer antecedido de preposição. Ponto. Primeira caixinha de surpresa aí, professora, você falou que o objeto direto, ele na verdade é um complemento que aparece sem preposição. Sim, só que naquela observação, na definição que eu dei ainda há pouco, eu falei que essa preposição ela não é obrigatória. Eu não falei que ela não pode aparecer. Ela, na verdade, é desnecessária, mas há casos em que ela vai aparecer para ampliar o sentido desse complemento, desse verbo, na verdade, para melhorar o nosso entendimento da oração.
E aí é um caso especial, por isso eu botei aqui para vocês. Bom, se isso acontecer, quando eu tenho um objeto chamado direto, eu tenho que ter um verbo transitivo direto. Se o meu objeto direto vem antecedido de preposição, eu digo, né, que esse objeto é chamado de objeto direto preposicionado. Professora, mas como é que eu vou fazer a diferença do objeto direto preposicionado para o objeto indireto, que é aquele que tem a preposição obrigatória? Justamente por esse detalhe. O objeto direto preposicionado, ele vai ter a preposição para ampliar o sentido da oração, para melhorar o sentido, já que aquele verbo ali é transitivo direto. Então ele quer te mostrar um algo a mais. A preposição está ali, mas você vai direto para o verbo. Analisa o verbo, porque o verbo, na verdade, ele vai ter ali a classificação de transitivo direto. Se a preposição aparece ali é por um motivo. Então o que vai matar a sua dúvida é: o objeto direto, chamado de preposicionado, ele aparece e ele vai estar ligado a um verbo transitivo direto. O verbo não se altera, ele vai ser transitivo direto. Você vai fazer um macetinho da porta, vai ver que a pergunta que vai aparecer é o que ou quem. Já no objeto indireto, não. A preposição aparece no ato da pergunta. De que, de quem, com que, com quem, em que, em quem. A preposição aparece automaticamente, então ela se faz necessária. Aqui não. Então, só prestar atenção. Existem situações em que esse objeto direto é chamado de preposicionado, ou seja, em que ele vai aparecer com preposição. Quais são elas? Primeiro, para evitar a ambiguidade. O que é a ambiguidade? Duplo sentido. Ou seja, para expor o fato com mais clareza. O que eu falei agora? Quando essa preposição aparecer, o objeto vai ser chamado de objeto direto preposicionado, ele vai estar ligado a um verbo transitivo direto, só que a preposição está ali por um motivo, para melhorar o sentido da minha oração, para me dar mais clareza. Então, nesse caso, aqui no primeiro exemplo, é para evitar ambiguidade, o duplo sentido. E aí a frase que eu dei de exemplo é a seguinte: na Copa do Mundo, venceram. Olha o verbo vencer. Né? Eu abro a porta, olha, eles venceram. Quem? Então já sei que o meu verbo é transitivo direto. Só que aqui, ó, venceram aos brasileiros os alemães. Ué, professora, não entendi. Essa preposição que está aqui, ó, a, que é a preposição, né, que está ligada a um artigo. Eu tenho ali um exemplo de combinação. Essa preposição que apareceu aqui, ela está ligada a um verbo transitivo direto e ela aparece para que não haja dúvida no entendimento da minha oração. Porque se eu não colocar aqui essa preposição, eu posso ficar na dúvida quem venceu quem. Embora aqui seja difícil, né, não lembrar quem venceu quem. Mas enfim, né, vamos supor que fosse outro exemplo e não esse trágico exemplo aqui. Então aqui a certeza eu tenho. Quem venceu, na verdade, foram os alemães. Eles venceram a quem? Aos brasileiros. Então os brasileiros ali foram os que perderam. Então, para melhorar esse sentido, a preposição aparece justamente com esse complemento. E aí a gente entende, o verbo vencer, ele não é transitivo indireto, ele é transitivo direto, mas a preposição está ali porque eu tenho dois elementos ali que poderiam deixar a dúvida de sobre o que eu estou falando. E aí, para clarear, para melhorar, para não deixar a dúvida, o complemento que aparece com a preposição é justamente aquele que sofreu a ação nesse caso aqui, né, que foi o prejudicado. Então, para que se evite esse duplo sentido, de repente, dentro de um contexto, se usa a preposição, transforma-se esse objeto em objeto direto, porque ele está ligado a um verbo transitivo direto, ele é chamado de preposicionado, porque a preposição está ali para auxiliar o seu sentido. Tá claro aí o primeiro exemplo, tá? Bom, segundo exemplo ainda de objeto direto preposicionado, ou seja, um objeto direto, um complemento de um verbo transitivo direto, mas que vem antecedido de preposição. Quando for expresso por pronome pessoal oblíquo tônico, mim, ti, aí eu botei o exemplo aqui, ó. Exemplo, Samuel, aqui é um vocativo, eu tô chamando, tô falando com a pessoa. Samuel, sua família neste dia festeja a ti. Ou seja, aqui, claro, houve até uma informalidade aqui no uso dos pronomes, né? O melhor aqui seria tua família, porque eu usei aqui o ti, né? Mas eu peguei a frase do jeito que ela estava, não mexi. Uma questão de informalidade, né? Essa brincadeira de usar o pronome, às vezes, a segunda pessoa, depois jogar a terceira.
Na linguagem falada, isso aí não é proibido, não. Mas numa linguagem mais formal, deveria se usar aqui o tua família, porque eu estou usando a segunda pessoa aqui, tá? Mas não, isso aí não interfere no nosso entendimento em relação ao contexto aqui, que é o objeto direto preposicionado. Quem festeja, festeja alguma coisa ou até alguém. Mas reparem que a preposição aqui foi utilizada, nesse caso o a. Ah, professor, então é sempre o a? Não, mas na maioria das vezes a preposição que aparece, na maioria, não é sempre, nos casos de objeto direto preposicionado, é o a, né? Então aqui o a ti é para dar um reforço, tá? A frase fica mais contextualizada, fica mais bonita, a oração fica mais bonita, e aí isso é utilizado por questão de estilo, porque eu tô usando aqui também, é uma regra também, desculpa, porque eu tenho um pronome aqui tônico. O ti, o min, né, são formas oblíquas chamadas de tônicas e não átonas, tá? Então, nesses casos, eu vou utilizar aqui a preposição para dar esse reforço, ok? Terceiro exemplo, quando for representado por um pronome relativo, pelo pronome relativo quem? Ainda estou falando de objeto direto preposicionado, ou seja, objeto direto com auxílio de uma preposição para melhorar o seu sentido, para criar ali talvez uma situação de estilo, mas na maioria das vezes para evitar certas dúvidas dentro do contexto. Então aqui, quando eu tenho o pronome relativo quem, isso às vezes é até automático, com antecedente expresso. O que é antecedente? Quando eu tenho o pronome relativo quem e na frente dele, tá? Ou seja, o termo que antecede a ele aparece, tá? Expresso. Então, olha aqui, ó, exemplo. Aquela é a mulher, ó, o termo antecedente é mulher. Esse termo tá expresso, tá aparecendo aqui. E aí eu uso, ó, a quem sempre amei. Geralmente, o verbo amar, claro, né, é um verbo transitivo direto. Então você diz, né, eu amo o meu filho, eu amo a minha esposa, o meu esposo, a minha mãe, o meu pai. O que aparece são artigos, né? Podem aparecer numerais, enfim. Mas você não vê preposição. Mas quando você está usando na sua oração o pronome quem, tá? E você tem um antecedente expresso, ou seja, uma palavra a qual esse pronome se refere. Essa palavra está expressa, está ali, ele não está substituindo nada, ele está ali e tem um antecedente para ele, tá? O verbo em questão, que é o verbo da oração ali, né? Da oração a qual tem o pronome, né? Aquela que tem o pronome, perdão, quem. Se o verbo estiver junto com aquela oração que tem o pronome quem, e se esse pronome tiver um antecedente expresso, a preposição a vai aparecer. Então, embora o verbo amar seja transitivo direto, nesse caso aqui, por causa do pronome quem, com o antecedente, que é justamente a referência aqui, expresso, eu uso aqui a preposição para reforçar esse sentido, para ampliar, para melhorar, tá? Para contextualizar, ok? Então, mais um caso aí de objeto direto preposicionado. Por que ele é objeto direto? Porque ele completa o verbo amar, que é transitivo direto. Por que ele é preposicionado? Porque nesse caso especial, como eu tenho aqui o quem, né? E ele é o complemento, eu tenho aqui, tem um antecedente para ele, eu uso a preposição. Por isso ele é objeto direto preposicionado, ok? Mais um exemplo, vamos lá. Professora, quanta coisa de objeto direto, mas eu falei, o objeto direto é uma caixinha de surpresa. O primeiro exemplo que eu estou dando de objeto direto aí é o preposicionado. Então olha o problema, né? Bom, na letra D, ainda sobre objeto direto preposicionado. Bom, diante do nome próprio Deus. Quando eu uso o nome próprio Deus, Deus maiúsculo aqui, né? Deus na religião cristã, aí nas religiões cristãs, né? Deus aqui, não Deus simbólico, minúsculo. Nesse caso, quando eu tenho a palavra Deus representando, né, a entidade suprema das religiões cristãs, eu vou usar um verbo, se esse verbo for transitivo, direto, principalmente verbos como amar, adorar, eu vou ter que preposicionar o complemento se ele for Deus. Então ele passa a ser um objeto direto, porque ele está completando um verbo transitivo direto, volto a falar. Isso é muito comum com verbos como amar, adorar, tá? Idolatrar, que são verbos usados nesse contexto religioso. Então são verbos transitivos diretos que vão continuar sendo transitivos diretos, mas se o complemento for a palavra Deus, Deus maiúsculo, né? Eu vou ter que preposicionar esse complemento. Então aqui, ó de novo o a aqui.
Amar a Deus acima de todas as coisas. Acho que muita gente já ouviu essa frase, né? Adorar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, idolatrar a Deus acima de todas as coisas. Se você pegar esses 3 verbos que eu usei como exemplo, né, como exemplos, esses 3 verbos, eles são transitivos diretos. Se você for usar em outro contexto, você não vai usar preposição. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, a não ser naqueles exemplos anteriores, tá, gente? Que aí são outros casos. Mas eu digo no comum, fora desses exemplos especiais aqui, né? Foi o que eu falei. Eu adoro o meu irmão, eu adoro minha mãe, eu adoro minha casa. Não há necessidade de você usar a preposição. Agora, quando eu tenho esses casos especiais particulares aí, nesse caso aqui, no caso de usar um pronome, uma forma oblíqua tônica e não átona, nesses casos, eu vou preposicionar esses complementos. Eles estão ligados a verbos transitivos diretos, mas aparecem com a preposição. Por isso, eles recebem o nome de objeto direto preposicionado. Ou seja, a preposição está ali por um motivo. Ela não é necessária, obrigatória, perdão, mas ali ela se faz necessária. Ela não é obrigatória, mas ali ela se faz necessária para melhorar o contexto, o sentido, ok? Bom, gente, continuando ainda sobre objeto direto preposicionado. Bom, agora aqui na letra E, o próximo exemplo, tá? Quando for representado, ou seja, quando esse objeto for representado por um pronome indefinido, designativo de pessoa. Só para lembrar o que é isso, tá? Os pronomes indefinidos, né, são aqueles que não especificam diretamente falando, né? Eles meio que generalizam. Então, o exemplo aqui é o seguinte, foi usado o ninguém. Ninguém, alguém, todos... São os pronomes mais utilizados aí quando isso acontecer, mesmo que o meu verbo seja transitivo direto, que é o caso do impressionar aqui, ó. Quem impressiona, impressiona alguém. Eu abro a porta, ó, impressionei. Quem? Então o verbo é transitivo direto. Automaticamente o seu complemento é um objeto direto. Só que como eu utilizei aqui como complemento para esse verbo um pronome indefinido, nesse caso ninguém, a preposição a vai aparecer. Ou seja, esse complemento é chamado de objeto direto, ele está ligado a um verbo transitivo direto, só que ele se tornou preposicionado, por se tratar justamente de um pronome indefinido. Foi o que eu falei para vocês. Ninguém, alguém, todos. Então, quando isso acontecer, a preposição vai aparecer com esse complemento, o que não vai tirá-lo da condição de objeto direto. Só que aí eu digo objeto direto preposicionado. Tá claro isso para vocês, gente? Tudo bem? Tudo que eu falei até agora aqui tem relação com o objeto direto. A gente está falando das particularidades desse objeto. Professor, eu vou encontrar isso o tempo todo? Não. Tá? Em algumas situações, isso não é uma coisa comum o tempo inteiro, mas é bom que vocês saibam, para poder fazer a definição. Então, qual é o macete? É sempre olhar o meu verbo. Se eu verificar uma situação como essa, numa questão que fale sobre objeto direto preposicionado, e aí você está na dúvida de identificar, já olha o verbo. Se o seu verbo for transitivo direto, e aquele complemento está aparecendo com preposição, verifique o porquê. Se tiver uma dessas explicações, se o objeto em questão for um pronome oblíquo tônico, né, mentir, beleza, a professora falou sobre isso. Se no caso eu tenho aqui um pronome indefinido, ninguém, todos, alguém, a professora falou sobre isso. Então eu tenho situações que a gente vem falando até agora aqui, se for a palavra Deus, né, com letra maiúscula, eu tenho explicações específicas. E aí, o mais importante é lembrar que todos esses objetos estarão ligados a um verbo transitivo direto. Tudo bem, gente? Eles só estão preposicionados, mas eles não têm aquela preposição ali como elemento de base. É diferente do objeto indireto. Tá claro isso para vocês, meus amores? Já estamos acabando aqui o objeto direto, né? Último item ainda de objeto direto preposicionado, tá? Quando o objeto direto indica parte de um todo, esse aqui é mais simples. Quando eu quero explicar dentro do meu contexto que eu me refiro apenas a uma parte, não ao todo, eu tenho aí o chamado objeto direto preposicionado também. Então isso é muito comum em relação à bebida, comida, a gente usa muito, não só bebida, comida, mas é o mais comum em verbos, né, que tenham esse contexto aí. Por exemplo, se eu fizer um bolo, eu chego aqui e falo assim, ó, coma do bolo. Quando eu digo coma do bolo, é porque eu estou dizendo para você chegar lá, pegar um pedacinho educadamente e comer, tá? É diferente se eu falar como bolo, dá a entender que eu posso comer tudo. Então, quando eu tenho ali a preposição diante desses verbos, é porque eu quero indicar que é parte e não o todo, né? Então, o exemplo aqui,
Não beberei do vinho. Então eu coloquei uma garrafa lá, né? Independentemente de qualquer coisa, a ideia é, eu não vou beber nem um pouquinho, tá? Além de não beber a garrafa, eu não vou beber nem um pouco. Então aqui, ó, não beberei do vinho, ou seja, de um pouco desse vinho. Não comerei da comida, ou seja, não vou comer nem um pouco. Então a ideia é passar para vocês aqui, que se refere, né, que a referência é feita de parte de um todo, e não do todo por completo. Tá? Beber a água pode dar a entender num contexto, vai chegar lá e vai beber tudo. Agora, vou beber da água. Você chegou lá, pegou a garrafa, bebeu um pouquinho, ou então foi lá, né, bebeu apenas um pouco. Então a ideia, quando eu quero especificar que é só uma parte e não o todo, eu posso usar a preposição, e aí eu transformo esse objeto direto em preposicionado. Repara que o verbo beber, né, quem bebe, bebe alguma coisa, o verbo beber, aqui no contexto, ele é transitivo direto. Então esse objeto é direto preposicionado. Então esses foram os exemplos de objeto direto preposicionado, quando ele acontece. Lembrando sempre de verificar o verbo. Acabou o objeto direto, professora? Não. Nós vamos para o próximo exemplo aí. Falei que o objeto direto é uma caixinha de surpresa. Próximo, então. Bom, às vezes, aí tem mais duas particularidades do objeto direto, já estamos acabando. Às vezes repetimos o objeto direto empregando um pronome oblíquo átono. Como assim, professora? Esse tipo de objeto recebe o nome de objeto direto pleonástico. Então nós vimos o objeto direto, normal, o objeto direto preposicionado, que é aquele que tem a preposição para ampliar o seu sentido, para melhorar o contexto, e aí tem os casos especiais. E agora nós temos o objeto direto pleonástico. Antes de dar o exemplo aqui, né, só para lembrar, o que é um pleonasmo? A gente já ouviu falar sobre isso, é uma figura, é um vício de linguagem, pode ser uma figura também, dependendo do contexto. Existe o pleonasmo chamado de vicioso, que é aquele que é o erro, né, que é aquele deslize, e existe o pleonasmo que é utilizado com finalidade de estilo, né, e alguns autores dentro da literatura até utilizavam muito essa repetição propositada. Tá? O pleonasmo ele é vicioso quando ele é acidental. O que é pleonasmo? É aquela repetição desnecessária, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, né? Quando a gente ouve expressões como essas, nós sabemos que aí nós temos um deslize. Só que dentro da literatura existem autores e existem pessoas que gostam de usar determinados estilos e fazem uso do pleonasmo por essa questão, por questão de estilo. E aí isso é muito comum com a repetição de pronome. Tá? Na verdade, eu repito, uso um pronome me referindo a um termo que eu já citei na minha oração. Eu já tenho um objeto ali, entre aspas, alguma coisa que complete o meu verbo, só que aí eu utilizo um pronome para dar o reforço, e esse pronome se refere a essa palavra que eu já disse. Por isso ele é chamado de pleonástico. Quando o objeto direto ele já é expresso, entre aspas, e aí o que vai representar esse complemento, se for um pronome átono, ou seja, ele não tem força, tá? Existem os pronomes átonos e os tônicos, né? Os oblíquos átonos e tônicos, né? Tônicos a gente já sabe, mim, ti, enfim. E aqui no caso eu tô falando de pronome átono, ou seja, aquele que não tem força, né? Então, nesse caso, ele vai ser pleonástico quando ele fizer referência a algo que eu já citei, a um possível complemento de verbo já mencionado. Por isso ele é chamado de pleonástico, ele é repetitivo, ele é repetido, tá? Só que foi o que eu falei, isso não se torna um erro, porque muitas vezes é utilizado, né? Esse item é utilizado muitas vezes por questão de estilo. E aí eu coloquei como exemplo meus livros, ó, eu já tô falando sobre livros ali, né? Não os empresto a ninguém. O que eu não empresto aqui? Meus livros. Eu já tenho ali o complemento para o meu verbo. Eu tô dizendo que os meus livros eu não empresto. Não empresto os meus livros. Meus livros seria o complemento do verbo emprestar. Quem empresta, empresta alguma coisa. Ou não empresta alguma coisa, né? Só que acontece, eu já citei os meus livros, que seria o possível complemento. E aí o que eu faço? Eu reforço essa ideia. Meus livros não os empresto a ninguém. Então aqui no caso eu estou deixando reforçada a ideia através do pronome da forma oblíqua átona, no caso aqui o os, que faz referência à palavra meus livros, a expressão meus livros aqui. Eu repeti
com a finalidade de reforçar, de enfatizar a minha mensagem. Foi o que eu falei, isso acontece com a finalidade de ênfase ou então até por questão de estilo. Na literatura isso é muito comum, tá? Então quando isso acontece, eu digo que isso aqui é um objeto direto, porque está ligado a um verbo transitivo direto, que é emprestar, tá? Ele é chamado de pleonástico. Para isso acontecer, ele tem que repetir um termo, fazer referência a um termo já citado, que já seria o possível complemento, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, minhas ideias não as desprezo de maneira alguma, tá? No caso ali eu tô dizendo, ó, minhas ideias, eu tenho o verbo desprezar, quem despreza, despreza alguém ou alguma coisa, ou não despreza alguém ou alguma coisa, e aí eu já citei, ó, minhas ideias, são elas que eu não quero desprezar, né? Minhas ideias não as desprezo, né? De maneira alguma, ou seja, não desprezo as ideias. Então eu usei o as aí como sendo um objeto direto pleonástico para reforçar o meu objeto, tá? O que eu já tinha mencionado. E aí vai um macete. Geralmente, quando eu tenho um objeto direto pleonástico, esse objeto, a palavra a qual esse objeto se refere, né? A palavra a qual faz referência a esse objeto, ela aparece antes. Vem separada por vírgula, ela vem antecedida, ela vem na frente do verbo, ela vem na frente justamente desse objeto que é representado por um pronome oblíquo, que vai ser o objeto chamado de pleonástico. Então eu já exponho esse complemento e depois eu só entro com reforço, que é o chamado objeto direto pleonástico. Então geralmente é assim que aparece, ó. Eu venho primeiro com essa palavra de referência, e aí depois eu entro com o pronome que vai ser o pleonasmo, que vai ser o objeto pleonástico dessa palavra, que na verdade é ela que completa o verbo. Então eu tenho ali o objeto expresso, e aí entro com o objeto chamado de pleonástico, que vem representado por um pronome, uma forma oblíqua, aí chamada de átona, ou seja, ela vai fazer referência já a um termo citado, por isso é chamado de pleonástico. Tudo bem até aí, queridos? Última particularidade do objeto direto, prometo que essa é a última, pelo menos que se conhece, né? Existem casos em que o objeto direto faz parte de da esfera semântica do verbo ou apresenta o mesmo radical desse verbo. Por isso recebe o nome de objeto direto interno. Professora, não entendi nada. Existem situações em que eu tenho o meu objeto completando um verbo, e esse objeto, na verdade, ou ele faz parte do mesmo campo semântico, o que é isso? Do mesmo campo de significado, a gente já viu isso no primeiro ano, o que é campo de significado, o que é semântica, né? E aí, ou então, esse objeto vai ter o mesmo radical. Campo semântico é quando eu tenho, às vezes, uma palavra e tenho outras ligadas àquela palavra ali que pertencem ao mesmo contexto. Por exemplo, né? Eu tenho ali a palavra jardim, aí eu tenho flor, aí eu tenho grama, aí eu tenho, enfim, são palavras ligadas, pertencem ao mesmo campo semântico, mas não têm o mesmo radical. Nesse caso, a palavra ela pode pertencer ao mesmo campo semântico ou ela pode ter o mesmo radical. Flor, florzinha, florido, né? Florista, um exemplo, tá? Então, esse objeto, ou ele vai ter o mesmo radical, ou ele vai pertencer ao mesmo campo semântico, ou até as duas coisas, tá? E aí eu coloquei o exemplo. O verbo em questão é o verbo sonhar, que é transitivo. Todos os exemplos que eu dei aqui, os verbos são transitivos diretos. E esses objetos têm as particularidades. No caso do preposicionado, tem as suas classificações ali, as suas características. Aí a gente falou do objeto pleonástico, que é aquele em que se usa um pronome oblíquo, uma forma átona, para repetir um complemento que já aparece citado, mencionado na oração, e agora o chamado de interno, objeto direto interno, que é aquele em que a palavra que é o objeto, ou ela tem o mesmo radical do verbo, ou então ela pertence ao mesmo campo de significado do verbo. Você vê que são da mesma família de significação. E aí eu usei um exemplo aqui, um exemplo de mesmo radical e mesmo campo semântico, óbvio, né? Sonhei um sonho lindo. Né? A ideia aqui é lógica, né? Quem sonha, sonha um sonho, seja ele bom ou ruim, né? Então, a palavra sonho, que é o complemento do verbo sonhar, que nesse caso é transitivo direto, tá? Poderia ser intransitivo em outro contexto, mas aqui ele é transitivo direto, eu estou dizendo o que eu sonhei. O sonho aqui, a palavra sonho, tem o mesmo radical do verbo. Então, quando isso acontece, eu digo que esse objeto direto é chamado de objeto direto interno. Amores, essas classificações que eu dei para vocês agora, de objeto direto preposicionado,
pleonástico e interno, às vezes numa prova de concurso, depende muito do concurso, do nível do concurso, né, da quantidade de pessoas inscritas, se é um concurso muito procurado, dependendo disso aqui vai ser cobrado. Mas em algumas situações, basta você analisar se é um objeto direto ou se é indireto, e ponto. Em alguns casos, você não vai precisar nem classificar desse jeito que eu passei para vocês aqui, mas é importante que vocês saibam identificar o que é um objeto direto e quais são as particularidades desse objeto direto. Ele pode ser chamado de pleonástico, de preposicionado, de interno. Quando isso acontece? Como é que eu identifico? Então, por isso que eu estou passando para vocês. Mas na maioria das vezes, apenas essa definição de objeto direto e indireto, né, ela já é o bastante. Raramente, né, foi o que eu falei, dependendo muito do concurso, do nível do concurso, da quantidade de pessoas inscritas, aí o nível da prova vai lá para cima, então esses detalhes acabam aparecendo numa questão. Então é bom que vocês saibam. Não se preocupem, a gente vai exercitar isso aí, com muita calma, lembrando que todos os exemplos que eu dei até agora são exemplos ligados a verbos chamados de transitivos diretos. Então, na dúvida, olha logo para o verbo, tá bom, gente? Seguindo aí, vamos lá. Segundo, complemento verbal. Lembra que eu falei? Termos integrantes da oração, os termos que compõem a categoria de termos integrantes da oração são os complementos verbais, objeto direto e indireto, depois o complemento nominal e depois a gente dá passivo. Então a gente falou sobre objeto direto, agora a gente vai falar sobre objeto indireto. Professora, tem particularidades aí também? Tem casos em que eu vou ter objeto indireto também aí, pleonástico, vai aparecer, tipo, a mim me parece estranho, né, o que aconteceu, tem uma preposição ali e ele é pleonástico porque ele repete. Tem casos da minha parte, mas as particularidades do objeto indireto, elas não chegam aos pés das particularidades do objeto direto. Então, assim, são só detalhes que a gente pode matar em exercício. Mas vamos lá. Objeto indireto, então, é o termo que integra a significação do verbo, ligando-se a este obrigatoriamente por meio de uma preposição. Então, enquanto a preposição no objeto direto preposicionado, ela só está ali para ampliar o sentido, ela não é obrigatória, ela está ali por uma questão de necessidade dentro daquele contexto. No caso do objeto indireto, primeiro, ele vai estar ligado a um verbo transitivo indireto e a preposição se faz obrigatória, ela tende a aparecer, tá? Então, todo objeto chamado de indireto, ele vai ter uma preposição ligada a ele. Então, tem de ter atenção para isso. E aí, essa preposição ela já aparece no ato da pergunta, né? Naquele macetinho que eu dei de abrir a porta. Eu preciso de quê? De quem? Olha aí a pergunta, a preposição aparecendo. Pode usar esse macete sempre prestando atenção, tá? Com cautela. Bom, exemplo aqui, jamais acreditei em você. Eu abro a porta, gente, eu jamais acreditei. Qual é a primeira pergunta que vem? Em quê? Em quem? Olha a preposição aí, ó, antecedendo a pergunta, né? Então, na verdade, eu tenho uma preposição ali que já aparece quando eu faço a pergunta. Então, eu verifico que o meu verbo é transitivo, ele precisa de um complemento. Indireto, porque esse complemento estará ligado a esse verbo por meio de uma preposição obrigatória, tá? Pode ser o em, pode ser o de, e essas formas podem aparecer com artigos ou não, né? No, na, enfim, dois, da, de, e por aí vai, tá? Então, a preposição se faz necessária para complementar esse verbo, né? Esse complemento é chamado de objeto indireto, a preposição está ali obrigatoriamente, tá bom? Bom, OBS, o pronome lhe, cuidado com esse bonito, tá? A gente já viu aqui que alguns pronomes podem funcionar como objetos. Isso vai acontecer também quando a classificação é objeto indireto, tá? Eu também posso ter um pronome completando o sentido de um verbo. Qual a função do pronome? É substituir ou acompanhar um nome, nós já vimos isso, tá? Então, há casos em que alguns pronomes substituem os objetos, né, e exercem, então, a função de objeto ali, pode ser direto ou indireto. Presta só atenção num detalhe. No caso do lhe, tá? Eu botei aqui uma definição e vou dar um reforço para vocês. O lhe pode funcionar como objeto indireto quando for igual a ele ou às suas flexões. A ela, a eles, né? Aí eu tenho lhes, tá? Então, na verdade, o pronome lhe, prestem atenção, ele nunca vai aparecer para vocês, nunca, como objeto direto. Não. O lhe, ele é um pronome que obrigatoriamente ele tem uma preposição ali dentro. Como assim?
Toda vez que eu olho o lhe na função de pronome, tá? Substituindo um nome, ele vai ser igual a ele, ou a ela, ou a eles, ou a elas. Aí ele se transforma em leis, né? Por que eu botei aqui? Ele pode funcionar como objeto indireto, porque o lhe ele tem uma outra particularidade. Vocês vão ver isso no próximo vídeo. O lhe ele também pode funcionar como adjunto adnominal, tá? Em algumas situações específicas. E aí eu vou falar sobre isso com vocês. Quando ele vai substituir o sua, os pronomes possessivos, sua, seu. Então, ele pode funcionar como adjunto adnominal. Mas quando ele aparece com um verbo chamado de transitivo indireto, ele é objeto indireto. Ele nunca vai ser um objeto direto. O lhe ou ele é objeto indireto ou ele é adjunto adnominal quando ele substitui pronomes possessivos, sua, seu, tá? Mas aí é outra situação, a gente vai ver no próximo vídeo. Aqui, o que fica importante pra gente é o lhe, quando ele for substituído por a ele ou a ela, tá? Ou até no plural, a eles, a elas, o lhes, né? Ele vai ser objeto indireto. Automaticamente ele vai estar ligado a um verbo transitivo indireto. Eu usei como exemplo o verbo obedecer, que muita gente usa a forma errada. Obedecer, ele exige a preposição a. Obrigatoriamente é um verbo que na sua regência necessita da preposição a. Então quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. O que eu falei para vocês aqui agora? O lhe na função de pronome. No caso aí, quando ele exerce a função de objeto indireto, ele é igual a ele ou a ela. Ele tem escondidinho dentro dele uma preposição. Então nós juntamos a fome com a vontade de comer aqui. O meu verbo é um verbo transitivo indireto e que tem aqui a preposição a na sua regência. Automaticamente, na hora de fazer a troca, ó, obedeço ao meu pai. Olha a preposição aqui, ó, juntamente um artigo. Se eu quiser substituir tudo isso, porque a função do pronome também é substituir um nome, né, no caso um substantivo, quero trocar isso tudo por um pronome, eu posso fazer isso, nós exercitamos bastante isso no primeiro ano, né? Eu vou fazer a troca pelo pronome lhe. Professora, eu não posso botar o, né? Obedeço o, que é meu pai? Não, não posso. Nesse caso, a forma que eu uso, a forma que eu utilizo aqui, tem de ser o lhe, porque o lhe é o único pronome que ele tem a preposição a, escondidinha ali. Então, eu vou usar o lhe nesse lugar. E aí, no lugar do substantivo, perdão. Então, aqui, como esse verbo exige uma preposição, né? Quem obedece, obedece a alguém, eu obedeço a quem? Né? A que? Eu tenho uma preposição ali ligada a esse verbo, ele é transitivo indireto. Então, automaticamente, o lhe aqui vai ser classificado como objeto indireto. E aí, cuidado, que aí a preposição não aparece. Tá vendo? Ela tá escondida dentro dele. E aí eu só sei que ela existe quando eu faço isso aqui, ó, quando eu desenvolvo o pronome. Eu tiro de dentro dele a surpresa ali. Não falei que o lhe é igual a ele ou a ela? Então, quando eu verifico que eu usei o lhe, automaticamente eu tenho que perceber que a preposição está ali. Só um detalhe, tá? O lhe, ele só substitui pessoa. Ele não pode substituir coisa. Cuidado com isso. Ele só faz a troca por pessoa, nunca por coisa, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Agora a gente está chegando ao fim disso tudo, né? Faltam só 2 itens. Nós temos agora o complemento nominal e o agente da passiva. Eu falei para vocês, os termos integrantes, na verdade, são formados a partir de complementos verbais, objeto direto e indireto, complemento nominal e agente da passiva. Então, como eu estava falando, enquanto os complementos verbais eles completam o sentido de um verbo, é óbvio, né? O complemento nominal ele vai completar o sentido de um nome. Tá, professor? E aí? O que é nome na língua portuguesa? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Na língua portuguesa a gente chama de nome substantivos, adjetivos e advérbios. Então o complemento nominal, na verdade, ele vai completar o sentido ou de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. E aí eu coloquei uma breve definição para vocês aqui. Complemento nominal é o termo que tem valor passivo. A gente já viu isso, né? Lembra? O que é passivo, o que é ativo. Um pratica, o outro sofre a ação, lembra disso? Então, a gente vai especificar isso aqui melhor em exercício, mas eu vou esclarecer para vocês aqui com exemplo. E completa o sentido de um nome. O que é nome? Acabei de falar, substantivo, adjetivo ou advérbio por meio de uma preposição. Outro detalhe que eu tenho para falar aqui, que eu não coloquei observações finais para vocês, porque tem tantos detalhes aqui que nós falamos, que não houve a necessidade de colocar isso em observações finais. Tudo que eu precisava falar e especificar, acabei especificando durante a explicação.
Um detalhe que a gente usa como macete, que eu poderia dar esse macete, falar sobre isso com vocês no próximo vídeo, que é o último do bimestre, né? Quando a gente vai falar de termos acessórios. Mas eu vou falar logo agora. Quando chegarmos em termos acessórios, vocês provavelmente vão ficar na dúvida do que é um complemento nominal e do que é um adjunto adnominal, porque eles se confundem bastante. E aí a gente vai usar alguns macetes para tirar essa dúvida. Claro que eu vou dar mais macetes quando nós virmos os adjuntos adnominais, que aí fica mais fácil de você colocar os dois ali e verificar e mostrar, né, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre eles. Só que aqui eu já vou falar o seguinte, quando o assunto é substantivo, que eu falei agora, o complemento nominal, ele completa o sentido ou de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio, né? Então o primeiro detalhe que tem que chamar a atenção de vocês, ele tem valor passivo, então ele não vai aparecer dentro de um contexto com a ideia de prática da ação. Você vai verificar e você vai perceber que ali o elemento ele sofre a ação verbal e não pratica. Outro detalhe, tá? O substantivo, nesse caso, se ele estiver ligado a um substantivo, que ele pode estar ligado a um adjetivo ou um advérbio também, esse substantivo ele tem que ser abstrato. Então, olha aqui o exemplo, tenho necessidade do seu apoio. O complemento nominal, ele também aparece com preposição. Ué, professora, como é que eu vou fazer para não confundir com objeto indireto ou com objeto direto preposicionado? Porque objeto direto preposicionado e objeto indireto estarão ligados a verbos. Então você olha para quem está na frente, tá? O complemento nominal ele vai estar ligado a um nome. Olha que aqui a palavra necessidade não é verbo, tá? O verbo está aqui, ó, o verbo ter. O que completa esse verbo é justamente a palavra necessidade. Então, esse meu elemento aqui, ele não está completando o verbo, ele está completando um nome, tá? Então esse é o detalhe. Por isso você não vai conseguir confundir, é muito improvável que você confunda objeto direto preposicionado ou objeto indireto com complemento. É mais fácil você confundir o complemento nominal com adjunto adnominal. Daí esses detalhes que eu estou falando agora e que vão ficar assim mais esclarecidos quando nós virmos adjunto adnominal, que aí a gente faz aquele, né, traça as semelhanças e diferenças, aí isso fica melhor. Bom, por que aqui eu tenho um complemento nominal? Tenho necessidade do seu apoio, ou seja, alguém vai apoiar, tá? Esse alguém não é isso aqui. Então prestem atenção, necessidade é um substantivo abstrato, porque só vai acontecer a necessidade se alguém sentir. Tá? É um ser que depende de outro, então é um substantivo abstrato. E aí eu mato a minha charada, então isso aqui só pode ser um complemento nominal. Então o complemento nominal ele só aparece se estiver ligado a um substantivo, esse substantivo é abstrato. Se estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, você já mata porque só pode ser complemento nominal. Entendeu? A dúvida vai gerar se você tem substantivo, aí você vai ter que eliminar. É abstrato? Então é complemento nominal. Tudo bem? Dúvidas até aí, meus amores? Espero que não. Por fim, agente da passiva. Mas antes de chegar ao agente da passiva, eu queria que vocês vissem um comercial. Já ficou assim, automático, já é, né, uma prática. Não é das Havaianas, falei, né, enquanto as Havaianas não me patrocinarem, tô brincando, tá, gente? Eu não boto mais comercial, mentira. Agora é um outro comercial, é um comercial de um carro, né? Legal se esse carro me patrocinasse também, né? Mas não é, enfim... É do Jeep. E aí é uma mensagem muito bacana que aparece ali, e ali nós temos um exemplo muito claro de complemento nominal, ou seja, um termo que tem a preposição, é precedido de preposição e está completando o sentido de um nome. E aí eu queria que vocês vissem o comercial para a gente comentar depois aqui. Vamos lá? Tenha orgulho do seu nome. Ele define você. É a sua identidade, sua marca no mundo. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única.
Bom, galera, voltamos aí do nosso comercial, né? Eu acho que é um comercial bem bacana, com umas frases ali que chamam bastante atenção, né? São frases, assim, bem tocantes. E ele tem ali como uma expressão, uma frase, né, de chamada ali logo de início, tenha orgulho do seu nome, tá? E aí depois ele mantém ali orgulho do seu nome. Na verdade, eu tenho ali um exemplo de complemento nominal nessa primeira frase do comercial, e tem outras também ali bem bacanas, né? Mas, assim, essa ficou bem marcada porque abre o comercial e ela se destaca ali. Tenha orgulho do seu nome. Esse do seu nome, na verdade, está completando a palavra orgulho. É o mesmo exemplo que eu dei aqui, tá? Tenha orgulho do seu nome. Eu tenho um termo aí precedido de preposição, que é do seu nome. E aí esse termo está ligado a um substantivo, e aí eu poderia ter dúvida, né? Será? Isso é uma junta de nominal, lá na frente essa dúvida poderia surgir, mas você já elimina porque a palavra orgulho é um substantivo abstrato, né? Para que se exista o orgulho, para que o orgulho possa existir, alguém tem que sentir, ou seja, é um ser que depende de outro para existir, é um sentimento, toda ação, emoção, sentimento são considerados substantivos abstratos, né? Então, orgulho é um substantivo abstrato, esse do seu nome está completando a palavra orgulho no comercial e é um complemento nominal, tá? Só para reforçar aí para vocês, né, o comercial. Bom, fechando, queridos, agente da passiva é o nosso último elemento aqui, no que diz respeito a termos integrantes. E o agente da passiva já é um conhecido nosso, só que, assim, nós conhecemos e, né, tivemos, assim, uma familiaridade com ele, porque quando nós vimos verbo, eu falei para vocês que das vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva, reflexiva recíproca, nós exercitamos, nós fizemos a mudança de voz de ativa para passiva e de passiva para ativa, nós vimos como funciona, nós classificamos, nós analisamos, né, os elementos ali que ajudam a compor uma voz passiva, enfim, uma voz ativa. E aí, nessa análise, quando nós tínhamos a voz passiva, né, eu coloquei para vocês vários exemplos em que eu tinha a voz passiva, fazia mudança de voz passiva, aí tem o combo do verbo, né, que é o verbo ser, mais verbo no particípio, né? E aí nós fizemos o seguinte, eu mostrei para vocês, quando a gente faz a mudança, se existe um sujeito na voz ativa, se existe, quando eu transponho essa voz ativa para passiva, esse sujeito na ativa, ele se transforma em agente da passiva, ou seja, como ele praticava a ação verbal na voz ativa, ele continua praticando a ação verbal na voz passiva. Só que aí ele não pratica essa ação na função de sujeito, e sim de Então, exemplo aqui só para a gente relembrar isso aí, né? Primeiro eu dei uma definição aqui, é o termo que na voz passiva analítica, ou seja, nesse combo, verbo ser mais particípio, pratica a ação expressa pelo verbo. Ele não é sujeito, ele é o praticante da ação. É diferente. Sujeito é o ser que pode praticar ou sofrer a ação verbal. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E tem alguém que pratica, na maioria das vezes. Esse praticante eu chamo de agente da passiva, que na verdade era o sujeito na voz ativa. E nessa transformação, nessa transposição, ele continua praticando, só que na função de agente. Bom, é regido de preposição, geralmente eu tenho a preposição por, pelo, né, pela, pelos, que é o por, acrescido de artigo ali, e raramente pela preposição de. O de também aparece fazendo parte aí desse termo que a gente chama de agente da passiva, o praticante da ação na voz passiva, mas é muito incomum, é mais comum o por. Exemplo, a casa foi invadida por ladrões. Por ladrões seria o agente da passiva. Professora, por quê? Vamos supor que eu quisesse colocar essa oração aqui, essa frase na voz ativa, tá? Aqui eu tenho o meu sujeito, a casa. Por que, professora, a casa? Foi ele que sofreu a ação verbal. E eu tenho aqui o agente da passiva, que é quem praticou a ação, né? Para fazer a transposição para a voz ativa, se eu quisesse, por ladrões seria o sujeito. Como assim, professora? Se eu fizer a mudança, eu teria assim, ó, ficaria da seguinte maneira. Ladrões invadiram a casa. Por quê? Quando a gente faz a mudança, a gente aprende. Se eu tenho a voz ativa e quero mudar para passiva,
um verbo vai se transformar em dois. Ou seja, nesse combo tem que entrar o verbo ser mais particípio do verbo que já tinha na voz ativa. Então, se eu quiser fazer agora a mudança de passiva para ativa, o verbo ser tem que desaparecer. Só que o tempo verbal que ele apresenta aqui se mantém. Eu não botei a frase para vocês aqui na voz ativa, mas se eu quisesse transpor para entender qual é o papel do agente da passiva, que é praticar a ação, é só jogar essa oração, essa frase toda, né, transformá-la em voz ativa, que eu vou identificar isso aqui como sujeito na ativa, tá? Então a casa foi invadida por ladrões, né? Quem é que invadiu ali? Os ladrões. Então eu começo a minha oração com esse termo que praticou a ação na passiva. Ele se transforma em sujeito. Ladrões. Professora, não entra o artigo os ladrões? Não, porque aqui eu só tenho preposição. Se fosse pelos ladrões, aí sim, os ladrões, mas não tem, a preposição tá solta, então ela não aparece na voz ativa. Então eu começo a frase, ó, ladrões. O tempo verbal aqui não é passado, né? Lembra disso? Eu mantenho o tempo verbal, então, se é pretérito, perfeito, só que esse verbo é o verbo ser, que só vai aparecer na voz passiva, nesse combo da passiva. E ele tem que desaparecer, ele tem que sair daí. O que fica dele é só o tempo verbal. Então ficaria ladrões, pega o verbo aqui em questão, que é o verbo principal, invadiram, porque o tempo verbal aqui é pretérito, a casa. Aí eu teria isso aqui na função de sujeito. Então na ativa, o agente da passiva, na voz ativa, ele é o sujeito da oração. Tudo bem? Isso a gente já viu, já cansou de ver. Aqui eu dei um exemplo para vocês com a preposição de, que é meio incomum. Mas é fácil perceber que esse termo pratica ação verbal, ó. Aquela história é cercada de mistérios. O que é que cerca? Quem cerca aquela história? Mistérios. Então, se eu inverter, se eu transformar isso aqui para voz ativa, eu teria mistérios cercam. Por que cercam no presente? Porque o verbo ser aqui está no presente e ele é o verbo auxiliar, então ele vai sair quando eu jogar para voz ativa, que o verbo ser desaparece na forma de ativa. E aí, quem é o agente, quem pratica a ação na passiva se transforma em sujeito, eu teria aqui, né? Mistérios cercam, porque é presente, aquela história, tá? Mas como agora eu tenho a voz passiva, o sujeito se transforma em agente. Tudo bem, gente? Amores, fechamos aqui os termos integrantes. Eu sei que a princípio, assim, é muita coisa, mas vocês já estão acostumados, a gente vai reforçar isso aí através de exercícios. E eu já deixei todo esse resumo para vocês, juntamente com uma bateria de exercícios, né, questões vestibulares, de concurso, umas pegadinhas, e volto a falar, muita coisa aqui vai ficar, assim, melhor, né, a gente vai entender melhor aqui, principalmente quando o assunto é complemento nominal, a gente vai poder entender melhor quando a gente pegar o adjunto adnominal também para fazer essa explicação aí, mostrando diferenças, semelhanças. E alguns desses itens aqui a gente só vai pegar mesmo através de exercício. Uns vocês vão reconhecer logo de cara e outros vocês vão ficar com um pouquinho mais de dúvida, mas a gente está aí para exercitar. Então eu só queria chamar a atenção de vocês para isso. Vejam esse conteúdo na plataforma, deem uma olhadinha, olhem a apostila que já está disponibilizada para vocês lá do 4º bimestre, ela está com a do 3º também, né? Porque ficou 1º e 2º bimestres, depois 3º e 4º, né, tá juntinho. Então, dê uma olhadinha lá nesse conteúdo, tudo que eu falei tá lá, né, aqui eu fiz um resumão, esse resumo tá na plataforma, com os exercícios, tá tudo lá bonitinho. A gente se encontra, né, nas videoconferências, agora, para vocês do 2º ano, essa videoconferência, ela tá um pouquinho agora... Vocês não têm agora, né? Acho que até novembro a gente fica sem se encontrar em videoconferência, mas qualquer dúvida eu tô na plataforma, pode me chamar pelo chat, pode fazer contato pelo WhatsApp, eu tô respondendo dúvidas, enfim. Só não deixem de estudar, tá? Outra coisa, não deixem de se cuidar. Amores, estou com vocês, saudades, fiquem com Deus, até a próxima, tá? Beijinho.